Todos vós, fiéis ortodoxos, que o Senhor os abençoe, protege e guarde. Não sei, se estiveres muito longe, ficas mais perto. Se estiveres muito perto, pões-te longe. Tu és muito grande. Então tens que ir para o lado do outro. Cristina, passa um pouquinho para lá, até para eu te ver. Eu gosto de ver o rosto de todos. Pronto, isso. Hoje, como sabem, para os que não sabem, ficam a saber, é a festa da Ascensão de Nosso Senhor Deus e Salvador Jesus Cristo. É o dia em que Cristo subiu aos céus. Depois da ressurreição, o Senhor fica 40 dias, ainda. 40 dias com os apóstolos, com os discípulos e com aqueles com quem o Senhor entendeu ficar, e Ele entendeu ficar com todos, aqueles que puderam ficar com Ele. Isto parece quase uma redundância de trocadilho, mas não é. Quando eu digo que Deus ficou com todos aqueles que quiseram ficar com Ele, é mesmo verdade, porque nem todas quiseram ficar com Cristo. Ainda hoje, amados irmãos e irmãs, ainda hoje nós, como há 2000 anos atrás, continuamos a esquecer Cristo nas nossas vidas. E porquê é que nós esquecemos Cristo nas nossas vidas? Porque nos esquecemos uns dos outros. Esquecemos os nossos avós, nós esquecemos os nossos pais e mães, nós esquecemos a nossa família mais periférica, que são os sobrinhos, os primos. Depois esquecemos os vizinhos, depois esquecemos, nunca é barulho. Foi o vento. Foi o vento, então o vento fez barulho. Quer dizer que tinha sido tu, estás cá fora. Está a ver? Quando nós pensamos, já estava a pensar que tinha sido o próprio Diácono, não foi? Bem, estava eu a dizer. Então nós esquecemos muito facilmente de todos aqueles que temos junto de nós, dos nossos familiares. Bem, se nos esquecemos dos nossos familiares, da nossa família, mais facilmente nos esquecemos, como eu dizia há pouco, dos nossos vizinhos ou daqueles irmãos nossos que estão mais distantes, geograficamente e mais longe. E é uma tristeza, amados irmãos, e é uma lástima, porque um dia também nós, à imagem dos apóstolos e dos discípulos, que perderam Cristo no dia de hoje, cuidado, entenda-se, perderam Cristo no sentido de deixarem de ter Cristo ao alcance da mão. Perderam Cristo no sentido de não poderem mais abraçar a natureza humana de Cristo, a pessoa humana de Cristo, de receberem uma bênção dada pela mão de Cristo, porque hoje Cristo sobe aos céus. De poderem ouvir as palavras de Cristo, refiro-me aos discípulos, aos apóstolos, no dia de hoje. Foi o último dia em que eles ouviram a voz de Cristo saída daquela boca da natureza humana de Cristo. Claro que Cristo não se abandonou, claro que eles não perderam Cristo, como nós não perdemos Cristo. Eu falo no sentido da presença humana de Cristo. E certamente que os apóstolos... Sente-se. Quem puder sentar, sente-se. E certamente que os apóstolos, a partir de hoje, vão ter saudades. Saudades de um abraço que já não podem dar mais a Cristo. Saudades de um beijo no rosto do Senhor ou dos lábios de Cristo no rosto deles. Saudades de ouvirem, como eu disse há pouco, as palavras e de olharem nos olhos de Cristo. Isso hoje acaba, hoje o Senhor sobe aos céus e eles, a certa altura, deixam de ver o Senhor nosso Deus. Ficam, claro, na memória, porque eram homens e mulheres de memória, ficam na memória com tudo o que Cristo disse. Lembrando os seus gestos, lembrando as suas palavras. E mais ainda porque hoje, Cristo subindo aos céus, o próprio Senhor que cumpre tudo aquilo que Ele promete, e Ele prometeu que o Espírito Santo desceria sobre todos e ensinaria a todos e a todas as coisas. Mas era importante que Cristo subisse aos céus. É o que Ele diz aos apóstolos. E o Senhor cumpre e sobe. E vai para junto de seu Pai, de onde Ele nunca esteve ausente. Mas a sua natureza humana abandona esta terra onde nós estamos.
Mas o Espírito Santo vem e ensina tudo a todos. Todavia, amados irmãos, eu volto a insistir naquilo pelo qual comecei. A importância de aproveitarmos o nosso maior inimigo e também o nosso maior amigo, que é o tempo. O tempo pode ser nosso amigo, pode ser nosso inimigo. Se aproveitarmos o tempo, ele é amigo. Se não aproveitarmos o nosso tempo, um dia o tempo passou. Um dia já as rugas se instalaram em nós, os cabelos levitaram por outras paragens desconhecidas, ficamos calvos e carequinhas e perdemos pouco a pouco a lucidez. A demência às vezes instala-se em alguns de nós com o tempo, com os anos. Vamos perdendo a memória, vamos esquecendo pai e mãe, avô e avó, vamos esquecendo os amores antigos e os modernos, vamos esquecendo os momentos de ternura que tivemos na nossa infância com quem nos amou, o nosso pai e nossa mãe. Os apóstolos certamente que lamentaram não terem estado mais atentos a Cristo enquanto o Senhor esteve no meio deles. Não vou repetir aquilo que disse há pouco, mas certamente que os apóstolos lamentaram não terem prestado mais atenção ao que o Cristo disse, não o terem acompanhado mais vezes lá onde o Senhor andou, não terem estado mais orantes enquanto Cristo esteve na sua natureza humana junto deles. E nós um dia, amados irmãos, também vamos lamentar não termos amado mais os nossos pais. Quantos filhos não esquecem? Eu repito isto porque é importante nós cada vez mais esquecermos os nossos pais. Pior ainda, esquecemos os nossos avós em lares que são autênticos caixotes, piores que o lixo, porque os caixotes do lixo ainda têm uma carrinha, um autocarro, um caminhão que lá vai durante a noite buscar o lixo para ser reciclado. E quantos filhos não abandonam os seus pais em lares e não vão visitá-los? Desaparecem, não há memória de onde os seus filhos estejam, e o Estado depois vai engavetando estes velhinhos e velhinhas num sítio qualquer à espera que a morte chegue. Quantos casais que dizem que se amam e se prometem amor eterno e ao fim de um mês já namoram com o outro? O que prometeram ao António ofereceram ao Joaquim. Quantos prometidos noivos e noivas se prometem diante de Deus ainda não realizar o sacramento do matrimónio, do casamento, mas na perspectiva que aconteça o casamento, se prometem como noivos e noivas para toda a vida, nesta vida e na continuidade desta vida, que é a outra parte desta vida depois da morte, e de repente já não são mais noivos desta nem daquele, já estão com outra pessoa, sendo noivos de nada nem de ninguém, ou noivos de outras gentes. Quantos casam, geram filhos, e na maioria das vezes acontece mais com os homens, não quero dizer que também não aconteça com algumas mulheres. Quantos casam e o pai já não vê o filho nascer? Ao fim de 9 meses já o casal não existe. Entendem? E o que é que eu quero dizer com isto? É que estamos a desaproveitar o nosso tempo. Um dia vamos ter saudades da mulher que não amamos, do marido que não amamos, dos filhos que não soubemos amar, cuidar, estar presentes e dar carinho, afeto, colo. Vamos ter saudades de todos aqueles que não amamos e que deveríamos ter amado. Mas nessa altura, como eu vos disse há pouco, o tempo poderá ser nosso inimigo, porque já não há mais tempo. Já se aproxima a cova. Sabe o que é a cova? Às vezes é só uma cova, outras vezes é um túmulo, uma campa, mas ela virá. Eu não digo isto para assustar ninguém. A cova e o túmulo, os cemitérios, não existem para nos assustar. Existem para termos a certeza que um dia, não iremos parar aquela morada. E é importante aproveitar todo o tempo antes de nós chegarmos, amados irmãos e irmãs. Porque depois já não haverá mais tempo. Já não há mais tempo de pedir perdão a quem
insultamos, já não há mais tempo de corrigir as injustiças que provocamos aos nossos irmãos e irmãs. Um dia, todos os tempos acabaram, todos os tempos foram vencidos. E os apóstolos, queridos irmãs e irmãos, os apóstolos hoje certamente que se alegraram porque o Senhor subiu aos céus, o Espírito Santo desceu à igreja, mas certamente que também tinha uma lágrima, ou 2, ou 10, ou 20 mil lágrimas nos olhos de saudades do Mestre, que não sabiam, não sabem hoje quando, na sua natureza humana, o poderão voltar a abraçar. Abraçar é importante. Beijar é importante, amados irmãos e irmãs. Costumo dizer sempre, Cristo, nosso Deus, nunca foi um Deus de relações frias, entendem? De bom dias e voltares à distâncias, de abraços nunca dados, de olhares desviados. Cristo olhava-nos, olhos nos olhos, olhava-nos nas pessoas dos apóstolos e daquelas gentes daquele tempo e olha-nos hoje. E nós devemos olhar também os nossos irmãos e irmãs, olhos nos olhos. Não temeis, não temais. Agora ainda estamos em período de Covid, mas entre as famílias, sede afetuosos e afetuosas, uns com os outros, umas com os outros. E dar liberdade às criancinhas, sobretudo na igreja, deixai-as brincar. A única coisa, pegai-los, é se quiserem tentar entrar no santuário. Só é isso. É só porque pode cair um calo em cima delas. Agora, na igreja, deixem-nas andar. Se elas quiserem ir à rua e ir das mães com elas, depois voltam outra vez. Sabem porquê? Para que as crianças, quando tiverem estas 10, 15 anos, se lembrem que quando eram bebés, a igreja era um espaço de liberdade. Exatamente. Para que um dia tenham saudades da igreja. Porque se sentiam oprimidos quando tiverem essas idades, nunca mais se lembram de Cristo nem da igreja e também às vezes também não se lembram mais dos pais que os oprimiram. Então dá-lhes liberdade. Posto isto, amados irmãos e irmãs, hoje é uma das grandes festas da igreja. Outra vez repito, só para que fique na vossa memória. Festa da Ascensão, a festa da subida de Nosso Senhor Deus e Jesus Cristo aos céus. A partir de hoje até ao Pentecostes não diremos mais que Cristo ressuscitou. Diremos Cristo subiu aos céus. E depois respondemos e o Espírito vem ou desce à igreja. Daqui a 10 dias é a grande festa do Pentecostes. E a todos a convido para estardes presentes, se puderem, nesse dia. Ou no mosteiro, ou na igreja em Lisboa. Bem, as outras ficam longe. Obrigado a todos pelo vosso carinho, pelo vosso amor, por teres vindo tão longe. Que o Senhor os proteja, vos dê saúde, vos dê esperança, vos dê alegria, entusiasmo, inauditos. O que é isto, inauditos? Nunca vistos. Aquele entusiasmo que contagia, que aquece a alma daqueles todos, da nossa família, daqueles todos, da cidade onde vivemos. Que sejamos transportadores de Cristo, amados irmãos. Que o Espírito Santo hoje ajudar-nos a que transportemos Cristo. A forma como Cristo viveu, a forma como Cristo sentiu. E Cristo sentiu dor quando foi para a cruz, Cristo sentiu alegria quando curava aqueles que precisavam de cura, sentiu alegria quando via que era reconhecido como Deus, não porque fosse importante para Cristo ser reconhecido coisa alguma, era importante para aqueles que o reconheciam, porque estavam no caminho de poderem ir para o reino dos céus. O Senhor os protege, guarde, alimente no amor de Deus e vos dê longos dias, muitos anos de vida para aprendermos todos a amar. É importante ter mais tempo, se pudermos, para corrigir os erros antigos e para amarmos, talvez da forma que quando éramos jovens não conseguíamos e não tínhamos aprendido ainda. Que o Senhor vos guarde em todos os dias da vossa vida. Fiquem agora. Um minutinho.